Os irmãos devem estar cientes de que todo domingo sobem aos púlpitos nas igrejas algumas centenas de milhares de pregadores. Todo domingo, né? É o dia tradicional que o cristianismo se reúne para cultuar a Deus, e nesse dia pregadores estão ali anunciando os seus sermões para milhares e milhares de cristãos em torno de todo o mundo. Se eu particularmente fosse me alimentar ou procurar escutar a pregação de alguém, eu sempre vou buscar pregadores do qual eu conheço, do qual eu tenho algum tipo de confiança, que eu sei que, escutando aquele homem, eu vou encontrar um excelente alimento espiritual, que eu vou crescer ouvindo aquela pregação, eu vou conhecer mais da palavra. Eu quero sempre ouvir pessoas, homens cheios do Espírito Santo. Afinal de contas, eu quero ouvir de uma palavra que seja exposta por alguém que é crente de verdade. Eu não quero ouvir apenas um possível ímpio. Eu não conheço o coração das pessoas, né? A gente não sabe quem é verdadeiramente crente ou não, a gente conhece apenas as evidências, né? Eu sei que alguns aqui me conhecem mais profundamente, especialmente a minha própria família, minha esposa e filha. Graças a Deus elas estão aqui ouvindo o meu sermão. Mas muitos talvez não me conheçam como pessoa, não saibam os meus defeitos, os meus pecados, né? E apenas estão aqui confiando de que vão ouvir uma boa pregação, vão se alimentar da palavra de Deus. Eu até diria que seria muito bom se nós tivéssemos alguma forma prática objetiva de saber em quais lugares haverão homens cheios do Espírito Santo pregando a palavra. Imagina você ter um aplicativo, né, um mapa que diz lá, tal igreja, esse aqui, pode ir lá ouvir, porque ele é um homem de Deus, ele é alguém cheio do Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós não temos isso, não temos esses recursos. Mas hoje, irmãos, audaciosamente eu digo a vocês que vocês vão ouvir o sermão de um homem cheio do Espírito Santo. E aí alguém vai dizer, nossa, olha o pastor, está se achando. Que história é essa? Como que um homem cheio do Espírito Santo pode dizer isso? Isso não é orgulho? E de fato, se fosse eu dizendo isso, olha, irmãos, o meu sermão é o sermão de um homem cheio do Espírito Santo, eu diria, realmente, tem alguma coisa errada comigo. Porque o Espírito Santo nos humilha, não nos exalta, né? O Espírito Santo nos faz perceber quão pequeno nós somos diante do nosso Deus. Mas o sermão que nós vamos ouvir hoje não é o meu sermão. Nós vamos ouvir aqui o sermão do apóstolo Pedro. Esse sim, sabidamente, um homem cheio do Espírito Santo. Por que nós sabemos disso? Porque nós vimos na semana passada o momento em que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, se tornaram cheios do Espírito, e agora nós vemos Pedro pregando o seu primeiro sermão nessa condição. Pregando ali, de fato, um homem cheio do Espírito Santo. Então eu falo aqui do sermão pregado em Atos, capítulo 2, versos 14 e 36. Então, para lembrar um pouquinho os irmãos, na semana passada nós analisamos o texto que narra o cumprimento da promessa do Pai que Jesus havia ensinado aos seus discípulos. A promessa que Jesus se referiu pouco antes de ser elevado aos céus, diante dos olhos dos seus seguidores. Ele disse para eles que era para eles ficarem em Jerusalém, aguardarem ali, porque em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu no texto que nós vemos Lucas contando isso a nós em Atos 2, versos 1 a 13. O momento em que os discípulos são batizados pelo Espírito Santo. O texto desta manhã fala do que aconteceu na sequência disso. O apóstolo Pedro, agora, numa condição de cheio do Espírito Santo, ele realiza aquela que é a primeira pregação apostólica. É a primeira pregação dessa nova era que se inicia agora. A era da história da igreja. Essa é a primeira pregação da história da igreja. E esta é, sem dúvida, a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. E você vai ouvir essa pregação. Por quê? Porque nós vamos ler ela. Eu vou aqui ler em voz alta, você vai escutar a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. Então eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto, Atos capítulo 2, versos 14 até 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos:
homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, antes que você fique pensando: que horas eu vou almoçar hoje? Senhor, o pastor prega 2 versículos e fica 1 hora. Num texto como esse, nós vamos só jantar hoje. Certamente nós vamos ficar aqui muito tempo. Irmãos, eu vou deixar vocês mais calmos, tá? Não vai acontecer, vocês não vão perder os seus almoços. Fiquem tranquilos. Meu propósito hoje, nesta manhã, irmãos, é apresentar a você uma visão macroscópica desse discurso. O que significa isso? Uma visão mais geral acerca dele, para depois, nas próximas semanas, nós fazer aquele trabalhinho microscópico, né? Olhar lá, versículo a versículo, palavra a palavra. Então, nas próximas semanas, nós faremos isso. Mas hoje, nós teremos uma visão mais geral, porque essa visão mais panorâmica aqui dessa pregação, primeiro vai tornar o texto mais familiar a nós. Nós vamos aqui, já lemos uma vez, vamos ver várias vezes essas palavras, nós vamos conseguir discernir melhor cada uma das coisas, porque é muita informação, queridos. É muita coisa que nós temos para tratar aqui nas próximas semanas. Mas isso já vai nos ajudando, nós já vamos ficando familiarizados com o texto. O meu objetivo maior hoje é olhar para a estrutura dessa pregação. É extrair aqui pontos a serem observados na pregação de Pedro que nos tragam um padrão de comparação. Afinal de contas, nós temos diante de nós a pregação de um homem cheio do Espírito. Olhando para a pregação dele, eu posso comparar com aquelas pregações que são oferecidas em nossos dias.
E aí então poder escolher aquelas que seguem o mesmo padrão apostólico, o mesmo padrão de Pedro, que é certamente um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos poder então determinar, com essa comparação, se aquele alimento que eu escutei de um pregador é saudável ou não, é realmente bíblico ou não é bíblico. E aqui possivelmente eu estou armando uma arapuca para mim mesmo. Talvez fosse melhor desistir do sermão, porque a partir de agora eu serei comparado. Pastor Adriano também. Melhor trocar o assunto, né, pastor? Não, vamos lá. Você vai poder olhar para a estrutura do sermão de Pedro aqui e comparar com aquilo que você ouve aqui na igreja, aquilo que você ouve na internet ou possivelmente em alguma outra igreja. São 3 características aqui notáveis do sermão de Pedro que você vai poder anotar aí e levar para comparar com qualquer outra pregação. E aí você vai poder determinar se tal pregação é realmente bíblica, é realmente inspirada no texto bíblico, é realmente saudável, vai providenciar a você um alimento sólido, do qual vai te fazer crescer na fé. Ou se aquela pregação não é. Olha, essa pregação não é nem perto de ser parecida com aquilo que eu ouvi de Pedro. Dessa estrutura, foge completamente, então ela deve ser rejeitada. Então vamos à primeira característica, baseada na pregação do apóstolo Pedro, a pregação de um homem cheio do Espírito Santo. O que nós notamos aqui de imediato é que a pregação do apóstolo foi, em primeiro lugar, uma pregação expositiva. Reparem a estrutura, aqui deixem as suas Bíblias abertas no texto de Atos. Olhem a estrutura do sermão de Pedro. Acompanhe ali comigo. Logo de imediato ele vai conduzir o seu ouvinte para o texto bíblico. No versículo 16 ele diz ali: mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí então ele cita as escrituras nos versos 17 a 21. Ele está citando aqui o livro do profeta Joel, lá no capítulo 2. Aí ele cita o texto, interrompe nos versos 22 a 24, nós temos uma explicação do pregador. Ele explica o que Joel falou, o que ele quis dizer com o texto de Joel. Aí no verso 25 ele cita mais uma vez mais um texto bíblico. Agora ele vai citar o Salmo 16. No versículo 29 a 33, Pedro retorna nas explicações. Ele explica mais uma vez o que o texto está se referindo. E aí no verso 34 ele cita as escrituras mais uma vez, agora citando o Salmo 110. Percebe o padrão? Cita o texto, explica o texto. E aí, diante dessa estrutura, nós podemos aqui categoricamente dizer: o primeiro sermão apostólico, o primeiro sermão realizado nessa nova era que se iniciou em Atos 2, o primeiro sermão da história da igreja, o sermão de um homem cheio do Espírito Santo, foi um sermão completamente bíblico. Mas mais especificamente foi um sermão bíblico e expositivo. Um sermão que apresenta o texto e que expõe o texto aos ouvintes. E se você já é um frequente, alguém que frequenta aqui a igreja regularmente, você já ouviu várias vezes essas expressões aqui. Pregação expositiva. Possivelmente você ouviu mais acerca das exposições que são realizadas no culto do que as pregações que são realizadas no culto. A gente sempre procura usar ainda mais essa expressão. Olha, vamos iniciar a exposição. Olha, vai começar a exposição, vamos orar antes da exposição. Ao invés de usar pregação. A gente prefere mais o primeiro termo. Agora, qual que é o significado disso? Qual é a diferença? Existe alguma diferença entre pregação e exposição? Será que você saberia explicar para alguém que não conhece essas palavras, essas expressões, você saberia dizer qual é o significado de uma pregação expositiva? Você saberia reconhecer a diferença de uma pregação expositiva de uma que não é expositiva? A estrutura aqui dessa pregação de Pedro vai nos ajudar a entender isso de uma maneira ainda mais clara. O que nós temos aqui em Atos 2 é que Pedro ele não levanta a sua voz ali na multidão para dar a sua opinião.
Ele não pede a palavra para dizer o que eu acho que está acontecendo aqui. Pedro ele não está aqui realizando um discurso apenas para satisfazer a curiosidade das pessoas que estavam ali e que viram ali um evento sobrenatural acontecer. Pedro não está ali contando a sua própria experiência pessoal. Ele não está ali contando o seu testemunho de apóstolo. Ele não está ali entregando palavras de motivação para as pessoas. O apóstolo leva de maneira imediata o seu ouvinte para a palavra. Pedro vai para a Escritura e ele cita o texto bíblico e ele faz explicações sobre o texto bíblico. E aí, por fim, nós ainda veremos na parte depois do sermão, onde ele faz ainda aplicações práticas para a vida daquelas pessoas. Ele chama as pessoas a um momento de tomada de decisão. Ele lê o texto, fala o texto, explica o texto, e aí ele aplica de uma maneira que ele deixa os ouvintes numa encruzilhada. O que eu farei com isso agora? O que eu farei diante de tudo isso que esse homem me disse? Eu preciso tomar uma decisão. Então, de uma maneira bem simples e clara, Pedro aqui expôs o texto. A palavra exposição, ela significa apenas isso, uma apresentação. É uma explicação. O pregador expositivo, assim como Pedro, ele faz isso. Ele apresenta o texto à congregação. E aí então ele realiza explicações sobre o que diz o texto. Uma forma bem simples de entender. A pregação expositiva, ela é contrária à pregação impositiva. O que o pregador impositivo faz? Ele impõe as suas ideias à pregação. O pregador impositivo, ele fala as suas convicções. Ele fala aquilo que ele pensa. E ele apenas cita um versículo aqui, um versículo lá, de maneira isolada, para tentar dar credibilidade àquilo que ele está dizendo. Ele tenta ali dar algum valor aos seus próprios pensamentos. Ao contrário do pregador que expõe. O que expõe, ele extrai do texto a informação. Ele tira daquilo que está dizendo a Escritura tudo o que é falado na pregação. Ele deixa o texto bíblico determinar o conteúdo, determinar a mensagem. E ele aplica isso na vida das pessoas. O objetivo da pregação expositiva é dizer aquilo que as Escrituras dizem. É extrair das Escrituras todos os assuntos. É isso. Aquele que expõe, ele expõe o texto. Aquele que impõe, ele impõe as suas ideias ao texto. Ficou claro isso? Eu creio que isso já é 70% daquilo que você precisa avaliar quando você escuta alguém pregando. Você consegue perceber claramente isso. Por quê? Porque você consegue acompanhar. Você vem aqui na igreja e você mantém a sua Bíblia aberta de tal forma que você pode olhar, escutar o que está sendo dito, olhar para o texto e perceber, faz sentido. Ou discordar. Olha, isso que o pastor falou parece que não faz muito sentido com o que está dizendo o texto bíblico. A exposição traz isso. Ela coloca sobre os ouvintes a tarefa de investigar. Não é aceitar simplesmente o que está sendo dito. Investigue comigo, acompanhe comigo, veja o texto. E aí talvez também aqui seja importante pontuar que uma pregação expositiva, ela pode ser ainda tópica ou temática, conforme acharem melhor, né? Aquela que escolhe um tema e aí prega um texto sobre o tema, e você tem a pregação sequencial, aquela que segue a sequência do texto. Qual nós adotamos aqui na igreja? Oi? Sequencial? As duas. Nós adotamos as duas aqui. Nós valorizamos e damos preferência mais para a sequencial. Mas se vocês lembrarem, no finalzinho do ano passado, eu preguei uma pregação temática sobre o dia do Senhor. E aí eu apresentei os textos que falam acerca do dia do Senhor. Ela foi temática, eu não segui um
o início ao fim, um livro das Escrituras. Ambas podem ser, porque você escolhe o texto que fala do assunto e expõe o texto, e não o assunto. Ok? Mas, irmãos, por que nós damos preferência para a sequencial? Porque a pregação sequencial é quando a Bíblia ela é fielmente seguida, expondo texto por texto, versículo a versículo. Isso necessariamente resulta em uma exposição de todo o conselho de Deus. Tudo aquilo que Deus falou é entregue. Aí você tem assuntos que são difíceis, que são controversos e que o pregador não pode ignorar. Ele não pode pular aquele assunto, porque está na sequência. Assuntos que talvez eu não escolheria pregar, se o texto não me impusesse ter que pregar sobre isso. Nós pegamos o evangelho inteiro de Mateus. Teve muitas passagens onde Jesus falava do inferno. Eu quero pregar sobre o inferno na igreja? Se depender de mim, eu não pregarei. Mas estava ali, precisa ser pregado. Jesus ensinou sobre isso. Os capítulos 24 e 25 de Mateus, se eu pudesse escolher, eu pulava. Extremamente difícil. Trata de eventos escatológicos, mas estava ali. Então, o pastor que prega expositivamente de maneira sequencial, ele tem que lidar com temas que talvez ele não lidaria se fosse na questão temática ou tópica. Então, dar prioridade a este modelo de pregação é uma demonstração de confiança na própria palavra. Estamos mostrando, olha, nós confiamos naquilo que a Escritura diz. O próprio texto afirma que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E toda a Escritura ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção, para a nossa educação na justiça. 2 Timóteo 3,16, a palavra diz isso. Pô, se toda a palavra é útil, por que eu vou selecionar aquilo que vai ser dito? Vamos seguir uma sequência. Vamos do início ao fim. E aqui, irmãos, eu queria ler mais um texto bíblico para reforçar a importância e demonstrar esse padrão bíblico que eu diria até que é imposto sobre nós, o modelo da pregação expositiva, como sendo o único autorizado pela própria Escritura. Eu convido você a abrir suas Bíblias em Neemias. Onde está Neemias? Maneira mais fácil, vai no índice, procura Neemias e você vai encontrar lá a página e você logo encontra. Neemias capítulo 8, dos versos 1 a 8. Neemias capítulo 8, versos 1 a 8. Só para contextualizar, irmãos, esse é um momento em que a nação de Israel, ela está se reunindo para reestruturar o culto no templo. Eles voltam do cativeiro, a nação foi levada no exílio da Babilônia, e aí eles foram autorizados a voltar e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e o culto judaico. E aqui eles estão no momento de uma reestruturação do culto, da questão religiosa da nação. Eles estão se reestruturando, se reorganizando, sob a liderança de um sacerdote, de um escriba chamado Esdras. Então o texto de Neemias, capítulo 8, versos 1 a 8, diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, eles retornaram, já estavam morando novamente na sua terra natal, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele e ao lado da sua direita, e aí ele cita várias pessoas que estavam ali presentes. Aí depois o texto é: Esdras abriu o livro
o livro da lei de Moisés, as escrituras do Antigo Testamento, à vista de todo o povo, que se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Ele estava num púlpito elevado. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí Neemias cita aqui vários levitas, o nome deles, né? Esses homens ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. E olha a maneira como eles ensinavam a lei. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que é isso senão uma pregação expositiva? Os sacerdotes ali iam lendo o texto e explicando o que dizia o texto para que todos ali pudessem entender. É a mais clara e simples pregação expositiva. Então, irmãos, para finalizar esse ponto, eu gostaria só de apresentar de maneira bem breve. Aí você pode voltar lá para Atos 2, tá? Nós vamos retornar no texto. De maneira bem breve, alguns benefícios desse tipo de pregação. 4 benefícios importantes que nós temos quando nós seguimos o modelo bíblico de pregação. Quando nós seguimos o modelo de Atos, capítulo 2, do modelo de Pedro, quando nós seguimos o modelo de Esdras aqui em Neemias 8. Primeiro benefício, a pregação expositiva garante fidelidade à mensagem de Deus. Por ser uma pregação baseada e estruturada no próprio texto bíblico, não há risco de nós tratarmos sobre um assunto que é supérfluo. Não há risco de nós pregarmos, ou pelo menos esse risco é minimizado, de nós pregarmos meramente ideias humanas. Já que é do texto que é extraído tudo aquilo que é apresentado, tudo aquilo que é explicado e tudo aquilo que é aplicado nesse sermão. Esse é o primeiro benefício, fidelidade à palavra de Deus. O segundo benefício é que a pregação expositiva honra as Escrituras. Nós tratamos a Bíblia como ela foi escrita, no seu sentido original, de acordo com aquilo que os seus autores pretendiam falar às pessoas. Nós colocamos a Bíblia acima de qualquer outra fonte. Nós não viemos aqui falar de outros livros, falar outras coisas, de outros autores. Não, nós falamos sobre a Bíblia. De tal forma que cada um de vocês que ouve um sermão é capaz de comparar aquilo que está sendo dito com o próprio texto e assim tirar as suas conclusões. É uma pregação que honra as Escrituras. Terceiro benefício, a pregação expositiva alimenta a igreja. Quando a Bíblia é exposta, o ouvinte, ele é levado a um contato muito mais profundo com as Escrituras. Não é apenas superficial o negócio. Você mergulha lá dentro. Você tem um alimento espiritual muito mais sólido. Você se torna mais familiarizado com o texto bíblico. Você se torna mais habituado com a Bíblia. E isso vai desenvolvendo nas pessoas um desejo de cada vez mais conhecer dela. Isso vai dando sede, vai instigando. Eu quero mais, eu quero saber mais. Nossa, que coisa incrível. Olha o que Pedro está dizendo. Eu quero saber a sequência disso que vai acontecer. A gente fica motivado. E em quarto e último lugar, a pregação expositiva alimenta e desenvolve o próprio pregador. E esse é o que mais me interessa. Ao ter que preparar o alimento para os outros, ao não vir aqui falar o que eu penso, porque o que eu penso não interessa para ninguém. O que eu penso não vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença é o que a Bíblia diz. O que Deus pensa. E aí, enquanto eu estudo para preparar o sermão, enquanto um pregador expositivo estuda para vir trazer o contexto histórico, gramatical, cada passagem, o pregador está lá alimentando a sua própria alma. Ele está cada vez mais se tornando convicto da mensagem que ele está apresentando.
Como eu digo, toda pregação antes de ser entregue, ela é um devocional. Ela é um devocional para o pregador. São vários benefícios. Aqui poderia ser listado muitos outros, né, irmãos? Mas o importante aqui é que esta pregação de Pedro, de um homem cheio do Espírito Santo, foi claramente uma pregação expositiva, que leu o texto e explicou o texto para as pessoas. A segunda característica marcante aqui no texto, irmãos, é que ela foi uma pregação cristocêntrica. Percebam, irmãos, que toda a pregação aqui de Pedro vai na direção de levar as pessoas a Cristo. Jesus, ele é o alvo aqui da exposição. Tudo aquilo que Pedro diz, que ele explica, tem como objetivo trazer para as pessoas, revelar às pessoas o seu Salvador. Pedro, ele expôs as Escrituras anunciando o amor de Deus em Cristo. Ele expôs os textos explicando a palavra de Deus, que ela apontava para aquele homem que havia sido crucificado. E aí, depois de citar o primeiro texto das Escrituras, Pedro, ele usa o próprio texto para mostrar que Jesus, ele é o Messias. Ele é o Messias que os judeus tanto esperavam. Ele é o enviado de Deus, o ungido do Senhor, ele é de fato Cristo. Veja no verso 22 do texto, ele diz ali: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Então ele citou o texto bíblico e agora ele chama a atenção do ouvinte. Olha, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro aqui ele relembra aos israelitas de que todo o ministério público de Jesus testifica a seu respeito. Ele diz: olha, Jesus não é um desconhecido para vocês. Vocês conhecem a fama de Jesus. Muitos de vocês viram o que Jesus fez. Os milagres inquestionáveis que ele efetuou no meio de vocês. E esses milagres são a prova de que Deus aprovou este homem. Que Deus agiu por meio dele. E este homem que vocês desprezaram, o Nazareno, conforme vocês chamam, este Jesus desprezado, ele é o Messias de Deus. Os milagres provam isso. Depois Pedro pregou sobre a morte de Cristo no verso 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Aqui o apóstolo, ele fala aos seus ouvintes de que a morte do Messias não foi a derrota de um impostor, a derrota de um mentiroso. Pedro diz que tudo isso era necessário acontecer, porque tudo isso ocorre de acordo com um plano pré-determinado por Deus. Eu disse, tudo deveria acontecer. Deus não foi pego de surpresa com a morte de Jesus. Não, mas Pedro diz, isso aconteceu com a presciência de Deus. Um plano determinado, mas vocês o mataram. Responsabilidade. Não é porque era o plano de Deus que eles não são responsáveis. A responsabilidade não é negada. Deus não foi pego de surpresa, mas a responsabilidade de vocês é real. Vocês precisam se arrepender disso. E aí depois, Pedro prega ainda sobre a ressurreição no verso 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Olha o que Pedro diz, olha, a morte, nosso maior inimigo, nosso maior medo nessa vida é a morte. Nosso maior medo. E o que Pedro diz assim, olha, sabe aquele maior medo de vocês? Pois essa morte tão temível, tão assustadora, nem ela conseguiu reter Jesus. A morte não poderia reter aquele que foi destinado para a vida. Foi destinado para a glória eterna. O Messias, ele veio para salvar e para reinar. E se o Messias tem que reinar, ele não pode estar morto. Se o Messias vai reinar sobre vocês um dia, ele tem que estar vivo. Então eu anuncio para vocês, ele ressuscitou. Vocês mataram Jesus, mas a morte não conseguiu retê-lo. O Cristo de Deus, o Rei Messias, o ungido do Senhor está vivo.
Depois, Pedro pega sobre a glorificação de Cristo. Ele diz no verso 33, exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Ele leva as pessoas a olhar aquilo que estava acontecendo. Ele diz, olha, isso que vocês estão presenciando, esse derramar do Espírito sobre nós, este milagre do Espírito nos capacitando a falar as grandezas de Deus em vários idiomas diferentes, deixando vocês perplexos, atônitos, conforme diz o texto. Isso tudo não foi uma obra humana. Não somos nós que somos especiais. Sabe esse Jesus que vocês mataram e que ressuscitou? Pois bem, ele foi exaltado por Deus. E ele mesmo enviou o Espírito Santo a nós. E aí, por fim, Pedro ainda prega sobre a ascensão de Cristo no verso 34. Ele diz, porque Davi não subiu aos céus. O apóstolo aqui usa Davi como exemplo. O rei Davi morreu. O rei Davi foi sepultado. E o corpo de Davi está lá, na sepultura. Ele diz, naquele momento da história, ele sabia onde estava sepultado o corpo de Davi. Ele diz, olha, você sabe onde está o sepulcro de Davi? Está lá. Continua no mesmo lugar. Mas com esse rei foi diferente. Porque o Messias vive. O seu corpo, o corpo de Jesus, não experimentou corrupção. Jesus foi ressuscitado e vivo subiu aos céus diante dos nossos olhos. Nós somos testemunhas primárias disso. E eu creio que não fica nenhuma dúvida aqui do modelo deste sermão, o sermão de um homem cheio de Espírito. Era um sermão cristocêntrico, que possui Jesus no centro do sermão. Pedro pregou aqui todos os pontos mais importantes sobre o Messias, sobre Jesus. Pregou sobre ele ser o Cristo, aprovado por Deus. Pregou sobre a sua morte, pregou sobre a sua ressurreição, pregou sobre a ascensão e pregou sobre a glorificação de Cristo. Pregou tudo aquilo que realmente são as doutrinas fundamentais da cristologia. Aquilo que é o mais importante acerca de Cristo. E eu digo, irmãos, toda pregação bíblica, toda pregação guiada pelo Espírito Santo de Deus, tem Cristo no lugar mais exaltado. Tem Cristo no lugar de proeminência. A pregação bíblica, ela precisa expor o Cristo. O Cristo rejeitado, mas vivo e exaltado. A pregação bíblica, ela precisa convidar o pecador a se arrepender dos seus pecados. Precisa mostrar que a única forma disso acontecer é por meio deste, que veio ao mundo, que mostrou os sinais de quem ele era de verdade, de ser alguém usado por Deus, que morreu a nossa morte, mas que ressuscitou e vivo está. Todo sermão tem que conduzir as pessoas a Cristo, que é o único capaz de nos salvar. O único. Uma pregação, ela jamais pode ser centrada no homem. Quanta pregação por aí, irmãos, que é antropocêntrica, que coloca o homem no centro, que coloca o homem como aquele que tem a vitória, como aquele que tem os benefícios, que só fala do homem, onde o pregador ele só conta as suas próprias experiências pessoais, ou que prega sobre as necessidades emocionais e materiais dos seus ouvintes, promete coisas e bênçãos, tudo material, tudo para este mundo, que prega sobre os interesses da denominação, coisas desse tipo. Só que quando nós fazemos isso, nós tiramos do centro o único que deve estar ali. Nós colocamos outras coisas no centro da pregação. E se você correr aí no texto de Atos, até o capítulo 5, no verso 42, você vai encontrar ali qual que é o cerne de toda a pregação apostólica. Atos 5:42 diz ali: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar a vitória e a prosperidade. É isso? Não. De ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Essa é a pregação apostólica.
Os discípulos do período apostólico não paravam de ensinar sobre Jesus. Ele é o alvo da pregação cristã. Se nós correr um pouquinho no tempo, nós veremos o próprio exemplo do apóstolo Paulo, que segue neste mesmo caminho. Lá em 1 Coríntios 1, 22 e 23, não precisa abrir, mas vou ler. Ele diz assim: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. O conteúdo da nossa mensagem tem que ser sempre a pessoa de Cristo. O evangelho que nós devemos pregar, ele tem que apontar para a única possibilidade estabelecida por Deus de que o homem seja liberto dos seus pecados. O único caminho para nos livrarmos da condenação. O único caminho de encontrarmos salvação, que é Jesus. É para isso que nós temos que apontar. Independentemente do texto, do assunto em questão no texto, em qualquer porção das Escrituras, não importa qual texto bíblico nós estejamos expondo aqui na igreja, o pregador ele tem que sempre encontrar uma oportunidade de conduzir as pessoas do próprio texto até Cristo. Foi isso que Pedro fez nessa sua pregação. Ele citou o texto bíblico e ele encontrou no texto uma ponte para mostrar Cristo. Todos os assuntos presentes nas Escrituras são importantes. Todos eles. Mas nenhum é mais importante do que descobrir que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nenhum assunto é mais importante do que descobrir Cristo, aquele que deu a si mesmo pelos nossos pecados. Nada é mais importante do que isso. Eu diria que é útil você vir à igreja e aprender sobre a maneira correta de um homem tratar a sua esposa. Útil. A Bíblia ensina sobre isso. Teremos textos falando sobre isso. É útil você vir à igreja e aprender como você deve honrar e obedecer os seus pais. Ótimo. A Bíblia também fala sobre isso. Aprender como deve ser o relacionamento entre irmãos, servindo uns aos outros numa comunidade cristã. Maravilha. Mas tudo isso vai ser inútil se a pregação não trouxer de maneira clara e simples o evangelho da salvação. O que importa é eu saber como eu devo tratar a minha esposa e perder a minha alma porque eu não conheço o evangelho. O evangelho leva a tudo o resto. É Cristo no centro e o resto todo vai sendo resolvido, um pouquinho de cada vez. E não me entendam mal, irmãos. Todos os assuntos precisam ser tratados. E quando a gente expõe a Escritura de maneira total, isso vai acontecer. Todos os assuntos virão à tona. Mas sempre existe a oportunidade, existe a necessidade de, por meio do texto, expor o Cristo crucificado. Aquele que ressuscitou e vivo está. A pregação, ela sempre deve levar as pessoas a uma decisão pessoal sobre Cristo. E esse aqui é o gancho para o último ponto. Então nós vimos em primeiro lugar que a pregação de Pedro, de um homem cheio do Espírito Santo, foi uma pregação expositiva. Em segundo lugar, a segunda característica marcante é que ela foi uma pregação cristocêntrica. Por fim, em terceiro lugar, foi uma pregação inteligível. E aqui eu fiz questão de usar o mesmo termo que eu usei na semana anterior, para falar do resultado da manifestação do Espírito Santo em Atos 2, lembra? Eu falei aqui sobre a maneira como o Espírito se manifestou, sobre o resultado dessa manifestação e sobre a reação das pessoas à manifestação. E o resultado, o segundo ponto, foi que os discípulos, cheios do Espírito Santo, deram um testemunho inteligível sobre as grandezas de Deus. É isso que diz Atos 2:11. E aqui, aquilo que nós vemos na sequência, é que o sermão de Pedro seguiu a mesma fórmula. É um sermão inteligível. É um sermão capaz de ser compreendido. As pessoas conseguiram entender acerca das grandezas de Deus, das coisas que Deus estava fazendo ali, por meio dos apóstolos e por meio de Jesus Cristo de Nazaré.
Toda a pregação do apóstolo tem aqui uma estrutura que leva o seu ouvinte a pensar, a raciocinar sobre tudo que ocorre ao seu redor. Pedro convidou eles a olhar os eventos e a analisar. Lembrem, os ouvintes aqui estão atônitos. Eles estão ali sem entender o que está acontecendo. E aí Pedro vem, explica de uma maneira lógica, usando a autoridade do texto bíblico, de tal forma que leva eles a um ponto de decisão. Repare as expressões que ele usa. Olha no verso 14, ele diz ali: homens da Judéia e todos os que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Ele diz: olha, mantenha a sua mente atenta nas minhas palavras. Depois no verso 22 ele diz: israelitas, escutem o que eu vou dizer. No verso 29, irmãos, permitam-lhe falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele está chamando as pessoas a pensar sobre o que ele está dizendo. E tudo isso é reforçado quando nós vamos na reação descrita no verso 37, que nós não lemos no início, que é depois da pregação, onde eles dizem ali: quando ouviram isso, as pessoas que ouviram o sermão ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos agora diante disso? Ou seja, eles puderam pensar nas palavras de Pedro, raciocinar sobre tudo que eles estavam ouvindo, os dados que eles receberam, e aí eles chegaram a um ponto de dizer: tá, mas então o que nós faremos diante disso? Isso mostra para nós, irmãos, que o sermão de Pedro não foi meramente um apelo sentimental. Não foi daqueles sermões que levam as pessoas a um êxtase emocional. Então a pessoa escuta coisas e chora e se emociona, mas esse sentimento vai embora em pouco tempo e não fica nada ali. Aquela experiência é momentânea. Em pouco tempo o sentimento dela muda. E não tem nenhum fruto ali colhido de tudo aquilo. A pregação do apóstolo vai em outro caminho. Ela confronta os israelitas. Pedro confrontou eles ali com o que eles estavam vendo. Confrontou eles usando a palavra que dava sentido para tudo aquilo. E aí Pedro fez com que os seus ouvintes se encontrassem em um ponto onde eles tinham que tomar uma decisão. O que nós faremos agora em relação a tudo isso? Olha, o que nós ouvimos aqui faz sentido, tem lógica. De fato, olha o que ele explicou da Escritura, é exatamente isso. Mas e agora, daqui para frente, o que nós faremos? E esse é, de fato, o poder do Espírito atuando por meio de uma mensagem capaz de ser compreendida. Uma mensagem inteligível. A pregação de Pedro, um homem cheio do Espírito, levou as pessoas a um ponto de decisão. O sermão bíblico, expositivo, cristocêntrico, ele sempre vai fazer isso. Você vai chegar ao final pensando: mas o que eu faço agora? Diante de tudo que ele disse. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E aí, irmãos, uma pergunta agora, aplicando tudo isso, que eu recebo até com certa frequência. É por que a nossa igreja não faz apelo no final do culto? Talvez nem todos aqui saibam, especialmente os mais jovens, né, os mais novos que cresceram aqui na igreja. Mas é comum em muitas congregações, até mesmo igrejas bíblicas como a nossa, ter no final do culto um chamado, um apelo que o pregador faz para que as pessoas normalmente venham à frente e entregar a sua vida a Cristo. Isso é bem comum nas igrejas. É um apelo que o pregador faz para que as pessoas: olha, se você quer entender sobre Cristo e quer entregar a sua vida a Ele, venha à frente. Entregue a sua vida a Jesus e seja salvo por Ele. E algumas pessoas perguntam, né, por qual motivo a IBLM não faz esse tipo de apelo tradicional? E o motivo, irmãos, tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos do texto. Tem muito a ver com a própria estrutura do sermão de Pedro. Nós cremos que cada pregação é por si só um apelo. Toda exposição aqui na igreja, ela busca levar as pessoas a uma tomada de decisão pessoal sobre Cristo. Você já deve ter observado, e se não observou, talvez isso agora acenda uma luzinha: é verdade.
Eu nunca tinha reparado, mas eu vejo que acontece. Sempre na conclusão de cada sermão, nós reservamos um momento de meditação pessoal. Nós convocamos as pessoas a pensar sobre o que elas ouviram e tomar uma decisão sobre Cristo e o Evangelho. Eu e o pastor Adriano aqui, nós acreditamos que o apelo, que não é necessariamente algo proibido ou algo errado, tá, irmãos? Mas que ele pode se tornar algo superficial com o passar do tempo. Quando você repete aquilo semana a semana, isso pode tornar aquela prática meramente religiosa. E aí as mesmas pessoas vêm à frente semana a semana e fazem aqueles mesmos rituais. E aí você tem um apelo que normalmente é crer em Cristo, né? Algumas igrejas usam o termo aceitar Jesus. E aí leva as pessoas a vir até a Cristo, e aí você corre o risco de ter várias pessoas repetindo algo que deveria ser feito uma vez só na vida. Você crê em Cristo uma vez na vida, você entrega a sua vida uma vez na vida, você recebe o Espírito Santo uma vez na vida. Não é necessário repetir isso toda semana. Esse apelo é para aqueles que não conhecem, aqueles que ainda não entenderam, aqueles que ainda não creram no Evangelho. Eu creio que o fato, esse apelo de vir à frente, ele pode inclusive, né, quando faz a pessoa levanta do seu lugar e vem, inevitavelmente a pessoa, ela toma ali uma posição de destaque, né, ela sai do seu lugar e vem à frente. E isso pode se tornar uma distração. Uma distração. A pessoa se distrai de tudo aquilo. E isso não acontece quando você está sentado e você escuta ali, e você pessoalmente, sozinho, calmo, sem nenhum tipo de distração ao seu redor, sem o desejo de, eu preciso ir porque, poxa, foi o meu pai me trouxe, ou meu parente me trouxe até aqui, então ele vai ficar magoado se eu não for lá, então, sabe, essas são distrações, pequenas distrações. E quando você está aí, você escuta o sermão, e você no seu lugar consegue raciocinar, entender e pensar, isso é mais eficaz do que um ato que talvez se torne, com o passar do tempo, religioso. Algo corriqueiro, não deve ser corriqueiro. Nós cremos no poder do Espírito. Nós cremos no poder do Espírito que age por meio da exposição do texto bíblico. De tal forma que nós não precisamos criar estratégias para querer contribuir com o Espírito. Em Romanos 10, 17, Paulo diz, porque a fé vem do ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Um outro pregador famoso, né? O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que o Evangelho é como um leão em uma jaula. Nós não precisamos defendê-lo. Nós temos que só abrir a jaula. Nós temos que resistir à tentação, é que Spurgeon queria dizer, de tornar o culto atrativo às pessoas. Nós não devemos jamais tornar uma mensagem escrita com sangue, o Evangelho foi escrito com sangue, mais doce, diluir a mensagem da cruz em água com açúcar, para ser mais atrativos para pessoas que têm ouvidos sensíveis. Não vamos pregar sobre pecado, sobre inferno, sobre morte, porque as pessoas estão cansadas de notícias ruins. Pastor, se você continuar domingo a domingo confrontando as pessoas não vão voltar. Isso é querer contribuir com a obra que é do Espírito. E muitos têm entrado nisso. Nós não podemos jamais substituir o arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo por expressões do tipo, você é o ponto fraco de Deus. Deus está desesperado por você. Nunca foi sobre nós, irmãos. Nunca foi sobre nós. Deus não depende de nós. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos completamente dependentes do amor dele e da sua misericórdia. O Evangelho, ele não surge para massagear o nosso ego, mas para aniquilar o nosso ego. O Evangelho não vem para nos dar tapinha nas costas e dizer, olha como você é bonzinho, Deus lhe escolheu. Não, ele diz, olha, você é completamente incapaz.
As suas melhores obras são diante de Deus trapos imundos. E que se não fosse graça, você jamais seria salvo. E diante disso, o nosso ego vai lá embaixo. Cai de joelhos diante de Deus e diz: Senhor, por que me escolhestes? Por que eu? Porque eu não tenho nada a oferecer. Se o evangelho que é apresentado não tem renúncia, não tem cruz, não tem compromisso, ele tem que ser rejeitado. O evangelho fala da glória de Deus revelada em Cristo. Fala da boa notícia que nós temos de salvação em Cristo, um homem que não somos nós. Confiamos em outro e não em nós mesmos. Então, queridos, recapitulando aqui. Nós vimos, com base nessa primeira pregação da história da igreja, que, em primeiro lugar, a pregação de Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, foi expositiva. Em segundo lugar, segunda característica marcante, que ela foi uma pregação cristocêntrica. E por fim, em terceiro lugar, ela foi uma pregação inteligível, que leva os ouvintes a uma tomada de decisão. E por isso eu não poderia concluir de outra forma. Convido os irmãos a vir à frente. Brincadeira, né? Convido vocês a meditar sobre tudo isso que você ouviu. A pensar sobre tudo isso, a pensar nas palavras de Pedro. Em especial, eu convido você a pensar sobre quais são os motivos que lhe trazem aqui nessa manhã de domingo. Que lhe fazem sair de casa, num dia que você poderia descansar até mais tarde. Qual a sua principal motivação? O que você espera ao vir ao culto? Você quer uma palavra de encorajamento, motivacional, ou você espera ouvir a palavra daquele que lhe salvou? Você tem esse desejo de conhecer mais de Cristo, aquele que é o Salvador dos homens? Você tem humildemente desejado ser exortado pelos seus pecados? Você deseja vir aqui ser confrontado por meio da palavra? Você tem buscado essa humilhação diante do Senhor que lhe leva a querer conhecê-lo mais? E como você reagiria se algum dia um dos pastores aqui subisse no púlpito e pregasse de uma maneira impositiva? Você saberia reagir a isso? O que você faria? Agora, o mais importante de tudo, irmãos. Você crê naquilo que Pedro diz na sua primeira pregação, um homem cheio do Espírito Santo, onde ele encerra a sua pregação cristocêntrica, inteligível, dizendo que esse Jesus que ele anuncia, que foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados e Deus fez dele Senhor e Cristo. Você crê nisso, irmãos? Vocês creem nisso? De que Jesus é Senhor? O que significa para você quando você escuta isso? Que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Jesus, ele é o seu Senhor, o seu dono, aquele que dirige as suas vidas, aquele do qual você mais se importa e mais deseja agradá-lo. Jesus, ele é o seu Salvador pessoal. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que foi o justo pelo injusto, o santo por você que é imperfeito e pecador? Ou será que algumas vezes você é tentado a fazer de Jesus o seu servo? A toda hora barganhando com Deus: Senhor, me faz isso que eu te faço aquilo. Se você me der isso, eu vou ser fiel à igreja, eu vou estar indo no culto, eu vou ler a Bíblia. Qual é o pensamento que você tem sobre Jesus? Que tipo de Jesus você serve? Ou melhor, quem é Jesus para você? Vou dar uns segundos para você pensar sobre isso e na sequência vamos orar para encerrar essa exposição.
Amado Pai, bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito a nós, ungiu os apóstolos, ungiu e unge até hoje cada um daqueles que creem no Senhor e os guia na verdade da palavra de Deus. Uma verdade que diz claramente que esse Jesus crucificado, humilhado, morto, ressuscitou e vivo está. O Cristo que nós crucificamos, porque nós podemos nos incluir aqui com os judeus, porque ele foi morto pelo nosso pecado, Deus o fez Senhor e Cristo. Não importa o que nós pensemos sobre isso. Não importa o que cada um individualmente pense sobre Cristo. Cristo, ele é Senhor. Jesus, ele é Senhor, dono de tudo e de todos. Deus o fez Senhor. Deus o fez o Rei, Messias, Salvador. E a Bíblia nos diz também, Pai, que um dia Cristo voltará e reinará sobre nós. Voltará a este mundo e será Rei, autoridade máxima, de tal forma que ninguém poderá negar essa realidade. Nos ajuda, Pai, a reconhecermos isso hoje, a nos submetermos a Cristo e entregarmos a nossa vida a Ele, porque Ele é a única esperança que nós temos. A única esperança de vencermos o nosso maior dos inimigos, que é a morte. A única esperança de nos livrarmos da culpa e do peso do pecado, Pai. Nos ajuda, Pai, a realmente entregar no nosso coração essa verdade. Nós sabemos que é uma obra do Espírito em nós, e eu clamo, Pai, derrama Teu Espírito sobre nós. Venha sobre nós, Pai, que todos nós aqui possamos crer com todo o nosso coração, nossa força, nossa alma, nosso entendimento, nessa verdade que é tão fundamental. Não há nada mais importante para nós hoje, para a nossa vida, do que crer em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque há esperança. Obrigado porque há tão grande salvação em Jesus. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.